Olá, eu sou o professor Thiago e hoje eu vou apresentar para vocês mais alguns processos de separações de misturas. O processo de extração, levigação e flotação. O processo de extração nada mais é do que o preparo do nosso café de todo dia. O que eu vou fazer? Eu tenho o pó, vou colocá-lo num filtro, vou inserir água e essa água, que no caso é um solvente, vai capturar, ou seja, extrair, alguns dos solutos desse pó e assim formando a bebida café. Esse é um processo que é válido para vários tipos de solventes solutos, não só o nosso café. Por exemplo, os índios extraíam o corante de determinados frutos da mesma forma. Uma coisa interessante: quanto maior a temperatura desse solvente, mais rápido é esse processo de extração. Por isso que, por exemplo, no café ou no chá, nós usamos água fervendo. Muito bem. Processo de levigação. Ele separa sólidos sólidos, ou seja, uma mistura sólida-sólida. Tem que existir uma diferença de densidade e um fluxo de fluido. O caso mais clássico é o de mineração, em que usavam aquelas peneiras grandes que tinham terra e ouro misturados num fluxo de rio. Como o ouro é muito mais denso que a terra, ele se sedimenta no fundo e a água tira essa terra de cima. Exatamente como está representado aqui. Porém, não necessariamente precisa ser um fluxo de água. Pode ser um fluxo de gás. Imaginem, sei lá, eu querendo separar folhas de pedras. Eu pego um canhão de ar e sopro as folhas. Como elas são menos densas, elas vão entrar nesse fluxo de ar e as pedras vão ficar no lugar. O processo de flotação serve para separar misturas sólido-sólido e sólido-líquido. E eles também são necessários uma diferença de densidade. Por exemplo, eu tenho uma mistura de areia e serragem e eu quero separá-las. Basta jogar isso em água. Por quê? A serragem é menos densa que a água e a água é menos densa que a areia. Então eu vou formar uma mistura trifásica, muito mais fácil de ser separado. Existe uma outra forma de utilizar o processo de flotação, que nós usamos até em algumas limpezas ambientais. Primeiro, nós adicionamos um composto químico específico para tornar as partículas que eu quero separar hidrofóbicas. Eu vou borbulhar ar nessa mistura. Simplesmente borbulhar ar. Eu chego um tubo de ar embaixo e borbulho nessa mistura. Essas partículas hidrofóbicas vão se ligar com a superfície das bolhas. Dessas bolhas de ar que eu estou borbulhando embaixo da mistura. E assim, elas se unem com essas bolhas e sobem para a superfície, formando as espumas que nós vemos muito em poluição. Aquilo é um processo que você está tentando limpar as impurezas daquela água. Bom, esses foram os processos que eu apresentei para você: extração, levigação e flotação. Muito obrigado e até a próxima.